Preste atenção, porque vou falar com você como se estivesse sentado aqui ao meu lado. Imagine que você está navegando tranquilamente pelo seu celular, seguindo com a sua vida, e de repente uma mensagem dela aparece depois de dias, semanas ou até meses de silêncio. Oi, tudo bem? E você congela. Essa não é uma mensagem qualquer. Ela chega exatamente no momento em que você menos espera. E aqui está o que ninguém te conta. Essa mensagem não significa o que você pensa que significa. A maioria dos homens comete o maior erro nesse exato momento, mas hoje você não vai cometer. Este vídeo não é apenas sobre o que responder. É sobre entender a psicologia feminina por trás do silêncio, do retorno inesperado, e o que ela realmente busca quando reaparece. E vou dizer agora, uma mulher nem sempre volta porque sente sua falta. Às vezes, ela volta para confirmar que você ainda está lá para ela. E embora muitos não admitam, essa é uma das verdades mais controversas sobre os relacionamentos modernos. Mas não se preocupe, não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para entender. Porque quando você entende, você responde de forma inteligente, com controle e a partir de uma posição superior. O que vou explicar neste vídeo é algo que a maioria dos homens nunca aprende. Como ler o que está por trás do comportamento, não apenas a mensagem na tela. Vou simplificar. Quando uma mulher entra em contato com você após um período de silêncio, o que você faz nos primeiros segundos define tudo o que acontece depois. Se você responde movido pela emoção, você perde. Se você responde movido pela necessidade, você perde. Mas se você responde com calma e autocontrole, você muda completamente a dinâmica. E deixe-me ser claro desde o início. Você não deve sempre comemorar quando uma mulher retorna. Às vezes o retorno dela não é uma recompensa, é um teste. Um teste para ver se ela ainda pode influenciar sua vida. E é aqui que você deve agir com clareza, não com ilusão. Neste guia, mostrarei exatamente como fazer isso passo a passo, sem drama, sem jogos tóxicos e sem violar nenhum princípio. Apenas psicologia masculina, estratégica e real. Primeiro, por que uma mulher volta depois de um período de silêncio? A verdade que a maioria dos homens não quer aceitar. Imagine a seguinte situação. Você está seguindo em frente com a sua vida, recuperando o equilíbrio, sentindo-se mais seguro do que nunca. E, de repente, ela aparece. Uma mensagem curta, calculada, aparentemente inocente. Oi, tudo bem? Você sente um pequeno choque que não queria sentir. E é aqui que a maioria dos homens falha em entender. Uma mulher nem sempre volta porque sente sua falta. Muitas vezes, ela volta para se certificar de que você ainda está emocionalmente disponível. Essa é a verdade incômoda, a verdade que quase ninguém admite. Se você não a entende, interpretará a mensagem dela de forma errada, e quando interpreta mal, reage de forma incorreta. A maioria dos homens presume que, se ela volta, significa que reconsiderou, refletiu ou finalmente valoriza o que vocês tinham. E, embora isso possa acontecer, não é o motivo mais comum. O motivo mais frequente é muito mais humano, psicológico e honestamente controverso. As mulheres não toleram perder o acesso emocional completo a um homem que antes estava disponível para elas. Não porque queiram reatar o relacionamento, não porque busquem um relacionamento sério, mas porque o silêncio que você deixou ao não correr atrás, não insistir, não implorar, as confronta com algo que elas não esperavam, que você pode seguir em frente sem ela. Aqui está algo crucial que mudará para sempre: a forma como você interpreta essas mensagens. Quando uma mulher percebe que você não está mais observando, procurando ou esperando por ela, seu instinto de validação se ativa. Não é algo ruim, manipulador ou negativo. É humano. Mas você precisa entender isso para não interpretar mal. Eis outra dura verdade. Muitas mulheres não voltam por causa do que sentem por você. Elas voltam por causa do que sentem por si mesmas, quando você não está mais disponível. Isso é algo que quase nenhum homem entende. Onde você vê esperança, muitas vezes existe apenas curiosidade emocional.
Onde você vê uma oportunidade, ela vê apenas um teste. Isso não significa que não existam possibilidades reais. Significa que você deve observar com a mente clara, não com ilusão. Porque se você responder pensando que ela está apaixonada por você novamente, você entra na conversa pelo seu ponto mais fraco, a expectativa. Entenda isso claramente. Quando uma mulher desaparece e depois volta, a mensagem dela é um teste. Um teste para ver se o seu mundo continuou girando sem ela. Para medir a sua reação. Para ver se você ainda é afetado emocionalmente pela presença dela. E aqui está a parte mais interessante. Se ela perceber que você é exatamente o mesmo de antes, ela perde o interesse rapidamente. Por quê? Porque isso confirma que nada mudou, que você não mudou nada. E isso não cria atração, curiosidade ou respeito. Mas se ela voltar e encontrar um homem calmo, firme, centrado e emocionalmente indisponível imediatamente, a dinâmica muda. Ela vê algo diferente. Crescimento, estrutura, um mundo que não depende dela. E isso, embora possa parecer contraditório, desperta um interesse mais genuíno. É por isso que entender o verdadeiro motivo do retorno dela é tão importante, não para julgar, não para acusar, mas para responder com inteligência emocional em vez de uma reação imediata. Quando uma mulher retorna após um período de silêncio, não responda movido pelo desejo de recuperar o que foi perdido. Responda com a clareza de quem entende por que ela voltou. Só assim você poderá lidar com a situação com poder, equilíbrio e autoestima. 2. O primeiro erro que os homens cometem ao responder. E por que isso diminui imediatamente o seu valor? Imagine a cena vividamente. Seu telefone vibra. É ela. Aquela mensagem inesperada. Aquela breve saudação que não diz nada, mas que faz você prender a respiração por um segundo. Antes mesmo de pensar, analisar ou se lembrar do que você viveu, seu impulso mais básico surge. Responder rápida e calorosamente, como se estivesse esperando exatamente por aquela mensagem. E aqui começa o erro. O primeiro erro que os homens cometem quando uma mulher retorna após um período de silêncio é a disponibilidade imediata. Parece simples, mas destrói toda a dinâmica. Não se trata de manipulação ou joguinhos, é psicologia humana. Quando uma mulher se distancia e depois retorna, ela já sabe que você sentiu algo. Ela sabe que você se dedicou mais. E quando ela vê você ainda ali, pronto para responder instantaneamente, sem hesitação ou controle, o que ela percebe não é interesse, é dependência emocional. Para ser franco, responder rápido demais, com muita emoção ou com muita facilidade, confirma exatamente o que ela veio verificar, que você está no mesmo estado emocional de quando ela se afastou. E isso tira todo o encanto da sua presença. Não porque você seja menos valioso, mas porque não há evolução, crescimento ou mudança que a faça reconsiderar. A maioria dos homens pensa que responder rápido demonstra maturidade, boas intenções ou educação. Mas quando uma mulher volta depois de uma ausência, o contexto psicológico é diferente. Ela não está apenas lendo suas palavras. Ela está lendo sua reação, medindo sua energia, observando seu estado emocional. E aqui está um dos fatos mais controversos, porém verdadeiros. Uma mulher não respeita um homem que se entrega livremente sem que ela tenha merecido isso novamente. Não estamos falando de punição ou frieza. Estamos falando de autoestima. Responder muito rápido transmite silenciosamente a mensagem. Sua ausência não me afetou. Eu ainda estava esperando. Aqui estou eu. E por mais contraditório que pareça, essa resposta tira toda a força emocional da sua posição. O segundo grande erro é responder com uma mensagem carregada de emoção. Frases como: "Que bom falar com você. Achei que você estivesse bem. Senti sua falta." E isso coloca você em desvantagem, não porque sentir algo seja errado, mas porque você está revelando isso exatamente no momento em que ela está avaliando sua estabilidade. Quando alguém vai embora e volta sem dar explicações,
Você não pode entregar suas emoções tão rápido. É como entregar as chaves da sua casa para alguém que só bateu na porta para ver se você ainda estava lá. Outra verdade crucial: demonstrar muita emoção muito cedo mata a curiosidade que ela possa ter. A curiosidade é poderosa. É o que faz uma mulher refletir, observar, fazer perguntas, se interessar. Responder movido pela necessidade mata a curiosidade. Responder com calma fortalece a relação. E deixe-me ser bem claro: autocontrole não é frieza, é clareza. É responder a partir de um lugar onde você dita o ritmo, não suas emoções. Isso mostra que sua vida continua, que sua estabilidade não depende de uma mensagem inesperada. Para concluir esta sessão com ênfase, o erro não é responder sem pensar, sem pausa e sem consciência do seu próprio valor. Cada vez que uma mulher retorna após um período de silêncio, você tem uma chance única de mudar a dinâmica. Essa chance começa com a sua primeira resposta. 3. Como interpretar a mensagem dela sem deixar que suas emoções tomem conta? Imagine este momento como uma experiência que todo homem já teve. Aquele instante em que você vê a mensagem dela e sua mente dispara mais rápido que sua respiração. Não é preciso nenhuma história específica para entender. Todos nós já sentimos aquele choque interno quando alguém que antes ocupava tanto espaço em nossa vida reaparece justamente quando estávamos recuperando a estabilidade. E é aqui que a verdadeira batalha começa. Não com ela, mas consigo mesmo. O maior desafio não é decifrar as palavras dela. Trata-se de controlar o que sua mente quer presumir imediatamente. Porque quando um homem recebe uma mensagem inesperada após um período de silêncio, sua primeira reação é quase sempre emocional. É natural, não indica fraqueza. Curiosidade, alívio, raiva, confusão, surpresa, são todos sentimentos humanos. Mas aqui está a chave. Nenhuma dessas emoções ajuda você a interpretar verdadeiramente o que está acontecendo. A psicologia feminina nem sempre é direta. O que ela diz nem sempre é o que ela sente. O que ela escreve nem sempre é o que ela quer. Entender isso não é complicado. Basta não abordar a mensagem com o coração na frente e a mente atrás. Se você quer entender por que ela reaparece, você deve observar, não reagir, ouvir, não presumir, ler o contexto, não apenas as palavras. Um homem que interpreta com clareza se pergunta primeiro: por que agora? Essa simples pergunta separa o homem emocional do homem consciente. Se você responde emocionalmente, você se deixa levar pelo impacto da mensagem. Se você responde conscientemente, você vê o que o retorno dela diz sobre ela, não sobre você. Quando uma mulher reaparece, sua mensagem raramente fala sobre o passado. A mensagem dela fala sobre o presente. Como ela se sente agora, do que precisa agora, o que quer testar agora. E aqui está uma das verdades mais incômodas. Na maioria das vezes, a mensagem dela não tem nada a ver com o que você acha que ainda existe entre vocês. Tem a ver com algo que ela está sentindo na vida atual, não com o passado que compartilham. É por isso que é fundamental não interpretar a mensagem dela como um sinal emocional, mas como um indicador de movimento, algo se agitando na mente, nas emoções ou nas circunstâncias dela. Você não consegue interpretar corretamente se a lê com esperança, medo ou expectativa. A interpretação correta vem do distanciamento emocional. Não significa ignorá-la. Não significa fingir que não se importa. Significa observar sem pressa. Entrar na conversa com serenidade permite que você veja o que está por trás da mensagem, não o que você gostaria que estivesse. Lembre-se sempre, a mensagem de uma mulher após o silêncio nunca é apenas uma mensagem. Ela reflete algum impulso interno. Às vezes curiosidade, às vezes nostalgia, às vezes a necessidade de validar um sentimento, outras vezes uma forma de avaliar sua energia atual. Você não verá nada disso se abordar a situação com ilusão. É por isso que este ponto é crucial. Interpretar a mensagem dela sem se deixar levar pelas emoções define tudo. Leia com clareza,
Responda com clareza. Leia com ansiedade. Responda com base na necessidade. Esse contraste determina seu valor, sua postura e sua capacidade de lidar com a situação com inteligência emocional. Interpretar não é adivinhar, é observar, sem se perder. Quando você consegue isso, para de reagir como um homem em busca de aprovação e começa a responder como um homem que entende seu próprio valor. 4. A resposta que muda a dinâmica. Firme, neutra e surpreendentemente poderosa. Esta parte é crucial e quero que você ouça com atenção. Responder não se resume a dizer as palavras certas. Trata-se de postura, clareza e de quem você é ao receber a mensagem. Deixe-me ser direto. Muitos homens reagem movidos por ilusão, ansiedade ou carência. E é exatamente por isso que perdem o controle do momento. Não porque sejam fracos, mas porque ninguém os ensinou a responder intencionalmente. Eis o que você precisa aceitar. A maneira como você responde reflete sua disciplina emocional. É aqui que muitos homens falham. Eles se empolgam rápido demais. Abrem portas que não deveriam. Retornam à mesma energia que tinham quando ela foi embora. Nunca param para se perguntar se a resposta realmente os representa ou se estão apenas reagindo para se sentirem melhor por alguns segundos. A resposta firme e neutra não é uma tática ou um truque. É um lembrete de que você também tem valor, que você tem ritmo e que sua vida continua além de uma mensagem inesperada. É aqui que muitos homens precisam de um choque de realidade. Você não constrói respeito respondendo como alguém grato por atenção. Essa atitude o enfraquece. Isso faz você parecer alguém que vive para receber mensagens, quando na realidade você merece muito mais. Eis a chave. A resposta que realmente muda a dinâmica demonstra calma, não emoção, clareza, não ansiedade, dignidade, não carência. Tal resposta não é fria ou distante. É neutra, equilibrada e centrada em você. Quando você responde a partir do seu centro, não está tentando impressionar, não está tentando convencer, está mostrando que seu mundo continua girando com ou sem aquela mensagem. Esse tipo de resposta surpreende, não por ser complexa, mas por desafiar as expectativas dela. Quando uma mulher retorna após um período de silêncio, muitas vezes espera encontrá-lo no mesmo estado emocional em que o deixou. Uma resposta firme a confronta com algo diferente. Um homem que aprendeu, amadureceu e não reage mais impulsivamente. Tal resposta comunica algo simples, mas extremamente poderoso: controle interno. E o controle interno é o que realmente muda a dinâmica.